E se eu te dissesse que o planeta de One Piece pode ser maior que Júpiter? Parece exagero, mas quando você começa a olhar com atenção, tudo nesse mundo simplesmente não faz sentido. A gente tá falando de criaturas com quilômetros de tamanho, ilhas que mais parecem continentes inteiros e proporções tão absurdas que o nosso planeta não conseguiria sustentar nem metade disso. E o mais bizarro é que isso sempre esteve ali, só que ninguém para calcular de verdade. Então hoje a gente vai fazer exatamente isso, usando informações da própria obra, comparações reais e alguns cálculos bem insanos. Você vai descobrir qual é o tamanho real do planeta de One Piece. E eu já vou avisando, quando você entender a escala desse mundo, a forma como você enxerga One Piece muda completamente. Fala meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. E antes de começar esse vídeo, rapidinho, desce aqui embaixo, deixa o teu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas que curtem One Piece, que curtem animes, cultura pop, o universo geek, para ajudar a divulgar o meu trabalho por aqui. E também considera se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora, pensa comigo, porque é aqui que as coisas começam a quebrar completamente. No mundo de One Piece, criaturas como os Reis dos Mares podem chegar a cerca de 5 km de comprimento. 5 km. Isso não é só um monstro, isso é quase uma ilha viva andando, ou melhor, nadando, no meio do oceano. Para você ter uma noção, o maior animal do nosso mundo, a baleia azul, chega a uns 30 metros, ou no máximo 35, ou seja, um rei dos mares é mais de 100 vezes maior do que isso. E aí a coisa escala ainda mais. A gente tem o Zunisha, um elefante com cerca de 35 km de altura. Não é comprimento não, é altura mesmo. Ele simplesmente caminha pelo oceano como se fosse nada. Agora compara isso com o Monte Everest, que tem um pouco menos de 9 km de altura. O Zunisha é quase 4 vezes maior que a maior montanha da Terra, e ainda assim ele consegue se esconder no mundo de One Piece. Percebe o problema? Essas proporções simplesmente não cabem no nosso planeta. Não tem ecossistema, não tem gravidade, não tem oceano que sustente algo da forma como é mostrado na obra. Então a pergunta inevitável é: que tipo de planeta conseguiria comportar tudo isso? Para começar a responder isso, a gente precisa de uma base real dentro da obra. E a melhor forma de fazer isso é olhando para as ilhas. Porque diferente das criaturas que podem ter exageros narrativos, as ilhas têm referências mais concretas. Mapas, distâncias, cidades. Tudo isso ajuda a gente a montar uma escala muito mais confiável. E aqui entra um dos melhores exemplos, Alabasta. Durante a história, é dito que o rio Sandora tem cerca de 50 quilômetros de largura, e isso é perfeito, porque dá para usar esse rio como régua dentro do mapa da ilha. Quando você pega essa medida e compara com o tamanho total de Alabasta no mapa, o resultado é absurdo. A ilha inteira chega a ter algo em torno de 3 a 4 mil quilômetros de extensão. Para você ter uma noção do que isso significa, isso é praticamente o tamanho da Austrália. Sim, Austrália, um continente inteiro. Ou seja, Alabasta, que na história é tratado só como uma ilha, na prática é gigantesca num nível que não faz o menor sentido para algo isolado no meio do oceano. E é aqui que cai a ficha. Isso não é uma ilha, é um continente disfarçado. E se isso fosse só um caso isolado, dava para dizer que é exagero, mas o problema é que não é. Quando a gente olha para outras ilhas importantes, o padrão começa a se repetir. Em Dressrosa, por exemplo, existe uma informação que passa quase despercebida, mas é absurda. A Viola tem um poder que permite enxergar tudo num raio de até 4 mil quilômetros. E ela mesma diz que consegue ver praticamente toda a ilha usando essa habilidade. Ou seja, Dressrosa ocupa quase todo esse alcance. Isso coloca o tamanho da ilha ali, de novo, na casa dos milhares de quilômetros. Agora vai para Wano.
lá existe uma referência usando a medida Ri, que é uma unidade de medida de distância tradicional japonesa, que corresponde a aproximadamente 3.927 km, ou arredondando 4.000 km. E pelo que é dito na história, essa é basicamente a distância do centro até uma das extremidades do país, ou seja, de ponta a ponta, o ano pode chegar a cerca de 8.000 km. E esse ponto já não dá mais para ignorar. Não é coincidência, não é exceção. As ilhas mais importantes de One Piece consistentemente ficam nessa faixa absurda de tamanho, algo entre 3.000 a 8.000 km. Isso não é escala de ilha, isso é escala de continente. E mesmo com tudo isso, ainda não chegamos na parte mais absurda, porque não é só o tamanho das ilhas que impressiona, é a quantidade. Em One Piece já foi mencionado que existem mais de 20 milhões de ilhas espalhadas pelo mundo, e isso é considerado uma estimativa baixa, é apenas algo aproximado. E isso foi uma informação dita pelo próprio Marco de Fênix. Agora compara isso com a Terra. Estudos apontam algo em torno de 600 a 700 mil ilhas no nosso planeta inteiro. Ou seja, o mundo de One Piece tem dezenas de vezes mais ilhas do que o nosso. E não estamos falando de ilhazinhas qualquer. Muitas dessas ilhas, como a gente acabou de ver, têm tamanho de continente. Isso muda completamente a escala de tudo. Você não está olhando para um planeta comum com alguns arquipélagos espalhados. Você está olhando para um mundo extremamente fragmentado, gigantesco, praticamente coberto por massas de terra colossais em todas as direções. E é aqui que a coisa começa a ficar ainda mais insana, porque mesmo com milhões de ilhas desse tamanho, isso ainda não é nada. Agora a gente entra na parte mais importante de tudo isso. Se existe um jeito de medir o planeta de One Piece, esse jeito passa direto pela Grand Line, porque basicamente ela funciona como a linha do Equador desse mundo. É a faixa que corta o planeta inteiro, atravessando todos os mares e concentrando as ilhas mais importantes da história. Então, se a gente conseguir estimar o tamanho da Grand Line, a gente chega muito perto do tamanho total do planeta. E é aqui que entra aquele detalhe de Alabasta. Existe um momento em que a ilha aparece vista de muito longe, praticamente como um pontinho no meio de uma imensidão de oceano. Usando o tamanho já estimado de Alabasta com referência, dá para calcular que toda aquela faixa de mar ao redor chega a algo em torno de 73 mil quilômetros. E isso não é o planeta inteiro, é só uma parte da Grand Line. Agora entra o método. Se a gente pegar outras ilhas menores que giram ali na casa dos 2.000 a 2.500 quilômetros e começar a encaixar essas ilhas ao longo dessa faixa, como se fosse um mapa simplificado, dá para ter uma noção de quantas delas cabem ao longo de toda a Grand Line. Não é um cálculo perfeito, mas é o suficiente para chegar numa estimativa assustadoramente próxima. E é aqui que tudo muda, porque o número final que sai disso é algo que ninguém esperava. E aqui está o resultado de tudo isso. Quando você junta todas essas estimativas, tamanho de ilhas, distribuição ao longo da Grand Line e aquela escala gigantesca que a gente viu antes, o número que aparece é simplesmente surreal. A Grand Line pode ter cerca de 1 milhão de quilômetros de extensão. E se ela funciona como a linha do Equador do mundo de One Piece, isso significa que a circunferência inteira do planeta gira em torno disso, 1 milhão de quilômetros. Agora compara isso com o nosso planeta Terra. O nosso planeta tem cerca de 40 mil quilômetros de circunferência, ou seja, o mundo de One Piece seria mais de 20 vezes maior do que o nosso. E não para por aí. Júpiter, o maior planeta do sistema solar, tem algo em torno de 440 mil quilômetros de circunferência, ou seja, o planeta de One Piece seria mais que o dobro do tamanho de Júpiter. E mesmo assim, ainda existe algo maior. O Sol tem cerca de 4 milhões e 400 mil quilômetros de circunferência. Então sim, o mundo de One Piece ainda é menor que o Sol.
mas ele chega perto o suficiente para isso se tornar absurdo. Maior que Júpiter, é assustadoramente próximo de uma estrela. E agora começa a fazer sentido o porquê de tudo naquele mundo ser tão gigantesco. Mas aí vem a pergunta mais importante de todas. Por que o mundo de One Piece é assim? E a resposta pode estar em duas camadas. A primeira é narrativa. Conforme a história avança, tudo precisa escalar. Os inimigos ficam mais fortes, mais imponentes e maiores também. Isso é algo bem claro quando você olha para personagens como Kaido, que não é só poderoso, ele é gigantesco. A própria presença dele já passa a ideia de ameaça. E isso não é só com ele. Em One Piece, tamanho muitas vezes é sinônimo de importância. Quanto maior, mais impactante, mais memorável. É uma escolha de estilo do Oda. Agora, tem uma segunda explicação que vai muito além disso. Uma teoria que faz muito sentido dentro do próprio universo é que esse mundo nem sempre foi assim, e no passado existia um único grande continente, e que ele foi destruído durante o século perdido. E o que a gente vê hoje seriam apenas fragmentos desse mundo antigo, ilhas gigantescas espalhadas por um planeta ainda maior. Se isso for verdade, então aquelas ilhas de milhares de quilômetros não são exagero, elas são só pedaços do que já foi algo muito maior. E depois de tudo isso, finalmente dá pra entender. Aquelas criaturas gigantes, os reis dos mares, os Unisha, nada disso é exagero gratuito. Tudo começa a fazer sentido quando você percebe o tamanho real desse mundo. Porque, no fim das contas, o problema nunca foram os monstros, era o planeta. Você não está olhando para algo comparável à Terra, você está olhando para algo muito maior, muito mais extremo. Você não está vendo um planeta, está vendo um mundo colossal. Isso muda completamente a forma como você enxerga a jornada em One Piece. Porque o Luffy não está só atravessando mares perigosos, ele está cruzando um dos maiores mundos já imaginados na ficção. E de repente, tudo fica ainda mais épico. Mas é isso aí. Agora eu quero saber de você. Você acha que esse cálculo faz sentido ou o mundo de One Piece é ainda maior do que isso? Deixa aí nos comentários a sua teoria, porque esse é exatamente o tipo de coisa que dá para discutir por horas. E se você curte esse tipo de comparação absurda, comenta aí embaixo também, porque eu posso estar trazendo mais vídeos semelhantes a esse. Mas é isso aí, meu nerd, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você curtiu esse vídeo e ainda não deixou teu like, aproveita, desce aí embaixo, deixa o like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Clique em um desses vídeos que tá aparecendo na tela que eu tenho certeza que você vai curtir, e aí você continua maratonando o Reinado Nerd. Mas é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.